que é citado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abraão identifica esse misterioso homem como um adorador do mesmo Deus que ele, pois reconhece sua posição superior de rei e sacerdote, oferecendo a ele o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Em contraste com isto, Abraão em seguida não aceita qualquer aliança com o rei pagão de Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículo 21 a 24. Esse misterioso rei de Salém é citado novamente em analogias sobre Cristo apenas nos Salmos capítulo 110, versículo 4 e também em Hebreus capítulo 5, versículo 6 a 11, Hebreus capítulo 6, versículo 20 e Hebreus capítulo 7, versículo 28. Por que Melquisedeque não é Jesus? A leitura de todas as passagens que citam Melquisedeque nos mostra claramente que ele era uma pessoa e o Messias esperado, Jesus Cristo, era outra. Os Salmos, capítulo 110, versículo 4, nos deixa isso muito claro. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Aqui o salmista está falando sobre o Messias, esse Messias que hoje sabemos ser Jesus Cristo. Segue essa ordem de sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, ele não é da linhagem familiar dos levitas, de onde pela lei vinham os sacerdotes, pois Jesus é da tribo de Judá, mas é rei e sacerdote, pois sua designação veio diretamente de Deus, da mesma forma que a de Melquisedeque, e é por isso superior à lei. Portanto, vemos aqui uma distinção clara entre os personagens. 3. O texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, precisa ser compreendido à luz de seu contexto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O autor de Hebreus está tratando do reinado e sacerdócio superior de Cristo. Quando ele fala que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, está claramente apontando que tanto Melquisedeque quanto Cristo têm ministérios inspirados por especial indicação divina e não por terem nascido em determinada tribo como a lei exigia dos sacerdotes. Não é uma indicação de que Melquisedeque era eterno, uma aparição sobrenatural sem qualquer ligação com a terra. Melquisedeque é mencionado como semelhante a Cristo. 4. Além de tudo que foi posto, observe esse trecho de Hebreus capítulo 7, versículo 3. Feito semelhante ao Filho de Deus. Observe aqui claramente a diferenciação entre Jesus e Melquisedeque. O autor de Hebreus aponta claramente que Melquisedeque foi semelhante a Jesus, e não que era igual a Jesus ou que era o próprio Jesus. As semelhanças entre Cristo e Melquisedeque estão na forma como são apresentados na Bíblia. Ambos eram reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, não por genealogia, nascimento na tribo de Levi, mas por escolha do próprio Deus, por designação direta do Pai, sendo por isso superiores a qualquer outro reinado ou sacerdócio. 5. Sendo assim, a ideia de que Melquisedeque seria Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento não permanece de pé com uma análise criteriosa dos textos bíblicos que temos sobre Melquisedeque e as comparações entre o ministério dele e o de Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e forneço mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.